Olá pessoal, sou Cristiane Gonzaga, dermatologista e eu te ajudo a se livrar das manchas. E eu estou falando da mancha de melasma no rosto. Aqui nesse canal eu posto todas as semanas, todas as quintas-feiras, um vídeo de perguntas e respostas dos meus seguidores lá do Instagram Melasma Tratamento. Então, se você está aqui pela primeira vez, já faz o seguinte, já se inscreva nesse canal e ative as notificações, porque toda semana você vai receber vídeos novos de perguntas e respostas. E aqui pode estar também a sua dúvida. Então, aproveite bastante esses vídeos para que você consiga controlar o melasma, porque isto é possível e provável, desde que você também faça a sua parte. É por isso que eu tô aqui. Eu quero ajudar você a fazer a sua parte e ter essa pele que todas nós desejamos, aquela pele dos sonhos. Então, vamos lá, vamos para a primeira pergunta da seguidora. Ela me fala o seguinte: vejo algumas mulheres que usaram Suavicide e não deu efeito rebote. Estou pensando em usar. Então ela quer minha opinião sobre o Suavicide e tá aqui meio que perguntando também se o Suavicide poderia dar o efeito rebote. Bem, para quem tem melasma, para quem já trata dessa mancha no rosto, provavelmente você já conhece essa medicação Suavicide, que é uma medicação que ela é muito usada, né? Ela é muito falada, é muito famosa. Mas para quem ainda é marinheiro de primeira viagem, talvez não conheça o que é o Suavicide. Então eu vou falar um pouquinho sobre essa medicação. O Suavicide, ele é um creme clareador que ele tem 3 ativos principais na sua composição. Ele tem um ácido, que é a tretinoína, que também é chamado de ácido retinóico. Ele tem um corticoide, que é um anti-inflamatório. E ele também tem um clareador potente, que é a hidroquinona. Sobre a hidroquinona, eu já falei aí em diversos vídeos sobre a hidroquinona, porque ele é o clareador mais potente que existe. E é aquele também que muitas pessoas temem em usar, a hidroquinona. E é por isso que essa seguidora fala sobre efeito rebote, que em algumas pessoas o Suavicide não deu efeito rebote. O efeito rebote, ele pode acontecer por conta da hidroquinona, mas também tem outras causas que favorecem o efeito rebote e que pode dar o efeito rebote. Não é só devido à hidroquinona, não é só devido ao Suavicide. Isso, na verdade, gente, é algo assim que as pessoas confundem muito. Eu também já respondi a respeito disso. As pessoas ligam muito o efeito rebote somente à hidroquinona. E não, existem outras causas de efeito rebote. E essa seguidora, ela tá com medo de usar o Suavicide, provavelmente por conta do temor da hidroquinona. E qual é a minha opinião sobre isso? O Suavicide é uma medicação que ela já foi muito empregada, hoje em dia é bem menos, porque hoje em dia existem outros tratamentos, outros cremes clareadores que acabaram tomando conta do Suavicide, dos consultórios, enfim, da prescrição médica, tá? O Suavicide, ele é uma boa medicação clareadora. Na verdade, ele é a fórmula tríplice, a famosa fórmula tríplice, que é uma fórmula convencional que está escrito nos livros. Funciona? Sim, funciona. Clareia? Vai clarear. Mas temos que tomar cuidado ao utilizar essa medicação de forma indiscriminada. E é esse realmente o alerta que eu quero deixar para vocês. Porque o Suavicide, ele pode dar efeito rebote? Pode, mas se você usar da forma correta, com acompanhamento dermatológico, você não vai ter o efeito rebote. O efeito rebote acontece quando você perde o controle da situação. E muitas das vezes isso acontece no tratamento do melasma. Você perde esse controle. Por quê? Ora, porque você não está sendo orientado da forma correta. Você está usando uma medicação que é somente sob prescrição médica, que é o Suavicide, é somente com receita que você pode comprar na farmácia,
Muitas das vezes você consegue essa medicação sem receita médica, começa a usar, vê que ela tá dando certo e aí você acaba usando de forma indiscriminada. Nós temos um tempo para usar o Suavicid porque ele tem o corticoide, porque ele tem a hidroquinona. O corticoide, ele também tem os efeitos colaterais, que são efeitos bastante indesejáveis, porque ele pode afinar muito a sua pele, pode tornar a sua pele mais propensa a uma neovascularização, que seria a formação de novos vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos formados na pele, eles acabam inflamando mais o melasma. Então você imagina que é uma medicação que ela faz bem para a sua pele, porque ela vai clarear a sua pele, porém, se usada da forma errada, no tempo errado, você vai prejudicar a sua pele. E aí o melasma acaba que funciona de início, né, o clareamento, mas depois o clareamento vai ficando mais difícil e pode, na verdade, piorar a mancha, ela ficar mais escura. E isso é o efeito rebote, quando você usa uma medicação, né, ou faz um tratamento, ou no caso do Suavicid, usa o Suavicid por um tempo prolongado e de repente aquele melasma fica mais ativo, ele fica mais escuro. Por quê? Porque você fez algo errado. E esse algo errado é uso indevido do tempo. Suavicid deve ser usado no máximo uns 3 meses, fazer um rodízio de clareadores, por isso é importante o acompanhamento médico. Ou você aplicou a medicação na parte da manhã e foi se expor ao sol, a pele está mais fina, está mais fotossensível, está mais sensível, e aí você pegou o sol, tomou o sol e piorou a sua mancha. Ora porque você descamou muito e não usou um hidratante adequado para essa descamação, porque a descamação em excesso também é prejudicial para o melasma. Então existem inúmeras variáveis nesse processo do tratamento que pode fazer com que você perca a mão e que você perca o controle do clareamento da sua mancha. Então a seguidora, ela tá com medo de usar o Suavicid por conta do efeito rebote? Ela não precisa ter medo. Basta procurar uma assistência médica, procurar o seu dermatologista para que você seja orientado, seja visto. E é esse o meu papel aqui para vocês, é informar, é fazer com que vocês tomem a consciência e tomem as melhores decisões, tá? Então eu posso aqui pelo canal, pelo Instagram, ajudar vocês a ter uma melhor orientação e vocês, junto com o seu dermatologista, discutir esse ponto, tá? Então não tenha medo de usar, é uma boa medicação, ela hoje em dia não é amplamente usada, largamente usada, porque temos outros clareadores. Eu mesmo na minha prática clínica uso a fórmula tríplice em casos pontuais, porque eu já tenho um resultado muito bom, de excelência, com outros clareadores, enfim, avaliando cada pele, cada pessoa de forma individualizada, porque o tratamento do melasma ele é único, ele é individualizado, a mancha não é igual para todo mundo. Inclusive, a resposta ao Suavicid, ele clareia, mas tem peles que vai clarear mais, tem peles que vai clarear menos, é muito individual a resposta. Se por exemplo, a sua mancha tiver muitos vasinhos, talvez o Suavicid não seja a melhor opção para o clareamento da sua mancha. Por quê? Porque ali tem um corticoide, né? Porque tem um ácido também, que é a tretinoína, que é o ácido retinóico, que pode provocar mais vasinhos e inflamar mais. Então, todo caso tem que ser visto de forma individual, tá? É isso que faz com que tenhamos o sucesso do tratamento do melasma. É colocar o controle nas suas mãos, é você ter a informação e fazer bom uso dessa informação, tá bom? Eu acho que eu fui bem esclarecedora quanto ao uso do Suavicid aí para essa seguidora, que é uma seguidora que eu acho que já tem aí algum tempo aqui no nosso canal. A outra pergunta é sobre a reposição hormonal. A seguidora pergunta o seguinte: reposição hormonal pode ser um gatilho para o melasma?
Bem, para quem já tem melasma há anos, já escutou falar muito sobre isso, não é verdade? A reposição hormonal, a alteração, vamos falar de uma forma mais genérica para depois ir exatamente na reposição hormonal. A alteração hormonal, ela é um dos gatilhos que favorecem o aparecimento das manchas. Seja ela uma alteração hormonal a nível de ovário, seja ela a nível de tireoide, seja a nível de suprarrenal, então, seja, enfim, qualquer descontrole hormonal, você pode sim propiciar a formação de manchas no rosto, em especial o melasma. E quando a seguidora fala de reposição hormonal, eu tenho em mente que ela está falando de uma reposição hormonal da menopausa. Provavelmente seja isso. E aí eu quero contar assim a história natural do melasma, né? Como é que acontece? O melasma, ele é mais propenso a acontecer na mulher em idade fértil. É aquela mulher, né, jovem, que está na idade fértil, que está com seus hormônios todos equilibrados, né? Assim, equilibrados que eu falo, existe hormônio, né? Existe estrogênio, existe progesterona. Então, aquela mulher que ela é uma mulher hormonal, ela tem hormônios normais, apesar de ter alguma alteração. O normal que eu falo é porque ela não está, ela nem é aquela adolescente que ainda não menstruou e nem é aquela mulher na maturidade que já entrou na menopausa. É a mulher na idade fértil. Então, o melasma, ele tem essa conexão hormonal. Então, da mulher em idade fértil. Essa mulher na idade fértil que tem uma alteração hormonal. Essa alteração hormonal, ela pode estar só a nível celular, só a nível de pele. Não necessariamente essa alteração hormonal está a nível sanguíneo. Então, muitas das vezes, você faz um exame de sangue, o seu ginecologista faz um exame de sangue e não encontra alteração hormonal nenhuma. Mas como eu tenho estrogênio e progesterona normais, testosterona, e o meu melasma está mais ativo, né? Como isso pode acontecer? Isso acontece porque a alteração hormonal é a nível de receptor, está nas células da pele, localizada estritamente na pele. Já se sabe que a mancha do melasma, em algumas pessoas, tem aumento de receptores para estrogênio. E o estrogênio, ele acaba sendo um forte gatilho para a piora do melasma. Então, estou falando especificamente agora dos hormônios ovarianos, que foi o que a seguidora perguntou. E aí ela me fala, reposição hormonal é um gatilho? Então, essa mulher que está fazendo reposição hormonal, ela já está na fase da menopausa. Teoricamente, ela teria hormônios ovarianos bem baixos ou quase nulo a nível sanguíneo, correto? E aí, teoricamente, ela melhoraria o melasma. E isso é certo. Quando a mulher entra na menopausa, o melasma tende a melhorar, porque existe aí um gatilho que é importante, que é o estrogênio, e que ele foi removido do seu organismo. Então, a tendência é a pele ficar mais clara. Porém, essa mesma mulher na menopausa, ela começa a fazer uma reposição hormonal, seja oral, seja tópica, com os cremes que são aplicados na pele, ou até em formato de chip, ou por exemplo, um DIU hormonal, pode ser que tenha, né? E o que acontece? Ela devolve o hormônio ao seu organismo. E aí sim, se ela já tem um melasma ali na idade dela mais jovem, ela só vai piorar mais esse melasma. Então, é possível sim você estar na menopausa, fazer uma reposição hormonal, você já tem ali uma predisposição para o melasma, ou você teve uma idade mais jovem, ou você não teve, mas aí você está colocando mais hormônios exógenos no seu organismo e o melasma ele surge, ele aparece no rosto. Então, é comum para você que faz reposição hormonal, o seu melasma piorar, mesmo na fase da menopausa. Então, para a gente poder entender mais sobre esses gatilhos,
E principalmente a mulher que tem muitos receptores na pele, ela vai piorar mais, tá? Então isso é algo que a gente deve assim repensar na hora de uma reposição. Eu acho assim, na minha opinião, a reposição na mulher da menopausa às vezes é estritamente necessário, né? Por conta dos efeitos colaterais também que a gente tem, os efeitos que são desconfortáveis na menopausa, né? Os fogachos, a questão do libido, e outros efeitos, né? O acúmulo de gordura que temos na região do tronco. Então a mulher da menopausa, ela realmente sente muito. E não repor, às vezes é muito complicado para algumas mulheres, mas aí tem a questão do melasma. Mas hoje nós temos recursos para diminuirmos esse impacto, né? Nós temos tratamentos, nós temos bons filtros solares, nós temos antioxidantes orais, que são os fotoprotetores orais. Então isso tudo, né, vai fazer com que tenhamos uma qualidade de vida melhor, tá? Então, pergunta respondida sobre a reposição hormonal e, nesse caso, a reposição hormonal ovariana. Uma terceira pergunta da seguidora, ela me fala assim, o que você acha do ácido tranexâmico? Então vamos lá, ácido tranexâmico, já fiz vídeos a respeito do ácido tranexâmico, tem um vídeo bem legal que eu falo sobre o tratamento com ácido tranexâmico e aí eu faço aí um bom discurso sobre ele, procurem aqui no canal, ou vamos fazer o seguinte, eu vou deixar esse link nos comentários aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do ácido tranexâmico, um vídeo que eu fiz. E aí, falando mais sobre o ácido tranexâmico, na verdade, quando a gente fala ácido tranexâmico, parece que é um ácido, mas ele não é um ácido, né? Ele é uma substância, é um ativo que ele não é pH dependente, então ele não se comporta feito um ácido que queima a pele, né? Porque ele não tem um pH ácido. Ele é uma medicação que hoje em dia ele é amplamente utilizada no tratamento do melasma. Ele é um novo clareador, porque ele não é tão antigo como a hidroquinona. Ele é um dos clareadores que veio somar ao tratamento do melasma. Só para vocês entenderem, eu escutei falar em ácido tranexâmico, olha, há anos, eu acho que deve ter aí quase uns 10 anos, isso nos congressos fora do Brasil. E desde então, tem muita publicação médica a respeito do ácido tranexâmico, e hoje ele é popularmente conhecido, né? Hoje nós temos aí o tranexâmico oral, temos o tranexâmico injetável, que pode ser feito na pele através do método de drug delivery, e temos o tranexâmico em creme, que muitas marcas tem o tranexâmico tópico, em sérum, em creme, em gel, para aplicar na pele. Vou falar para vocês que duas formas são mais eficazes, o oral e aquele que é aplicado na pele em forma de drug delivery, quando nós aplicamos através de equipamentos, ou através de um laser e aplicamos, ou através de agulhas, ou através do microagulhamento. Então, essas duas formas de aplicação do tranexâmico, oral em comprimido e drug delivery, são as mais eficazes. Mas o creme também é satisfatório. Muitas fórmulas têm o tranexâmico em creme, mas dos três, o creme é o que menos funciona, vamos dizer assim, mas que é válido usar também, tá? E o tranexâmico, há tempos atrás a gente só falava o seguinte, o tranexâmico ele inibe o plasminogênio em plasmina, ele não faz essa conversão e por isso ele diminui a inflamação do melasma. Então era a única via que entendíamos sobre o tranexâmico. Com o passar dos anos, né, as publicações médicas, os estudos científicos mostraram que o tranexâmico é muito mais do que isso, né? Ele consegue ajudar na questão do melasma por outros mecanismos também, outros mecanismos celulares. Então, ele diminui a interação do melanócito com o queratinócito, que é a célula que faz o pigmento da célula para a própria célula da pele. Ele diminui essa ligação, isso é muito importante na formação da melanina, né? Ele evita a formação da melanina por diminuição dessa interação. Ele diminui a produção do ácido araquidônico, que é um potente inflamatório para a pele.
e isso sinaliza, né, diminuindo essa produção do ácido araquidônico, ele sinaliza para a melanina não ser formada da forma que acontece no melasma, né, desenfreada. Ele também inibe a ação da tirosinase, que é o mecanismo, por exemplo, que a hidroquinona tem, né? Então, aqui eu já falei o quê? 3 mecanismos de ação do ácido tranexâmico. Além disso, ele diminui também a formação do hormônio melanotrófico, que é importante para a sinalização da pigmentação do melasma. Então, o tranexâmico hoje, ele tem tantos mecanismos de ações importantes na formação da melanina, que ele é um ativo que não tem mais como viver sem, tá? Não tem mais como viver sem no tratamento do melasma. Então, a maioria das fórmulas dos cremes que para melasma, contra melasma, tem o ácido tranexâmico. Então, vale a pena usar o ácido tranexâmico. E mais vale ainda se você usa ele injetável ou oral. A única ressalva é, medicação oral não é para todo mundo, porque tem os efeitos colaterais também que são indesejáveis. Ele tem o poder da trombose, né, de favorecer a processos trombóticos. Então, pessoas que têm história familiar de trombose não podem usar o tranexâmico. E muitas das vezes você não tem história familiar, mas você tem aí uma deficiência, uma alteração na sua coagulação. E só através de exames específicos, nós, os médicos, podem identificar essa deficiência na coagulação. E aí você não pode usar também o ácido tranexâmico. Então, ele não é para ser usado de forma indiscriminada também, porque tem os efeitos colaterais graves, que é a questão da trombose. Porém, ele é uma medicação que pode ser usada tópica e injetável, que aí não tem problema na questão do efeito colateral principal, que é o efeito trombótico, tá? Então, eu acho que foi super clara, né? Aí ela me pergunta o que você acha? Eu acho que não vivemos sem o ácido tranexâmico no tratamento do melasma. Por alguma via, temos que oferecer isso no tratamento do melasma. Quero usar a pomada Suavicide com acompanhamento médico, mas estou com medo. Então, eu acho inclusive que foi a mesma que perguntou a primeira pergunta. Acho que foi a mesma pessoa. Então, eu acho que eu já esclareci o medo dela, né? Foi logo a pergunta, a primeira pergunta, e eu já esclareci. Você não precisa ter medo de usar o Suavicide, porque você vai estar num acompanhamento médico. Você não pode usar de forma sozinha, indiscriminada, sozinha nem pensar. Você tem que estar realmente com acompanhamento do dermatologista para que você não tenha o efeito indesejado da medicação, tá bom? Vai dar tudo certo. Com acompanhamento médico, dá tudo certo. A próxima pergunta é, nos fala mais sobre o Neurolite, doutora, por favor. Neurolite, olha, mais um clareador recente, né, novo, Neurolite. Eu, na verdade, postei sobre o Neurolite num post do Instagram, lá do feed. Na verdade, eu postei alguns clareadores, olha, que eu não coloquei nem a hidroquinona. E eu não sei se eu botei o ácido tranexâmico nesse post. Eu acho que esse post ainda vai ao ar, mas eu já falei do Neurolite, sim. Já falei do Neurolite, sim. Como sugestão de clareador. O que é o Neurolite? O Neurolite, ele é um clareador que ele atua no estresse do melasma. Vocês já escutaram falar nisso? Estresse do melasma? Pois é. Da mesma forma que eu falei que existem receptores de estrogênio na mancha do melasma, existem alguns receptores adrenérgicos na mancha. Isso, na verdade, é uma informação assim, bem científica que eu estou passando para vocês, mas existem, por isso que o melasma também pode ficar estressado. Não é à toa que a gente fala, meu melasma piorou, ele está estressado, porque existem receptores adrenérgicos no melasma. Então, e também existe o que? Fatores neuronais que acabam inflamando essa mancha. E o Neurolite, ele é um extrato, né? É um extrato aquoso de uma planta, e esse Neurolite tem a capacidade de inibir esses receptores
do estresse, essa via do estresse que é emitida ali, são emitidas substâncias adrenérgicas localmente na mancha do melasma, e essas substâncias adrenérgicas, por esta via, né, dos receptores adrenérgicos, eles acabam sinalizando para o melasma, para a mancha pigmentar mais, sinalizando para o melanócito. Então o Neurolite, ele atua exatamente nesta questão. Então, cada vez mais vocês vão começar a encontrar nas fórmulas para melasmas, nos produtos para melasma, essa substância chamada de Neurolite. E a outra perguntinha é: doutora, estou de férias, vou passar 7 dias na praia, tenho melasma, o que faço para não piorar, né? O que faço para não piorar? Ela botou: o que faço para piorar? O que faço para não piorar? Bom, 7 dias na praia. Então aqui eu já falei de várias medicações, né? Você não vai poder parar de tratar o seu melasma na praia, né? Bom, indo para a praia já é uma questão aí que você vai ter que se proteger muito, né? Primeiro de tudo, sempre quando o paciente meu já se programa ir para umas férias, né? Nas nossas visitas aqui, consultas de revisão. Ah, doutora, eu já vou programar no final do ano, eu já tenho aí umas férias para curtir, eu vou para Fernando de Noronha, eu vou para Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, ó, só as praias por aqui. O que que eu faço? Você já deve estar em uso de protetor solar oral, que são os antioxidantes orais. Então, hoje, você já tem que estar em uso. Em agosto, hoje, mês de agosto, você já tem que estar em uso dos antioxidantes orais. Para quê? Para você já preparar o seu organismo para que você receba a radiação, mas que isso não impacte muito no seu bronzeamento, nas suas manchas. Quando você tem melasma e você vai ter umas férias na praia, você tem que ter um cuidado redobrado. Então você já pode se preparar anteriormente, meses antes, para você curtir a sua praia e o seu melasma não piorar. Então o que ela vai fazer? Ela vai começar a tomar, se ela tiver tempo já vai começar a tomar os antioxidantes orais. E é claro que você vai levar ali um arsenal de protetores solares, principalmente o protetor solar mineral. E aqui eu já tenho vários vídeos falando do protetor solar mineral, várias perguntas respondidas sobre, inclusive tem um vídeo com o melhor protetor para o melasma, e nesse vídeo eu falo sobre o protetor solar mineral, porque é esse protetor que vai refletir a luz visível, que é a luz que mais pigmenta o melasma. E ele também vai ser útil na radiação UVA, porque a radiação UVA também é uma radiação que pigmenta bastante o melasma. Então, filtro solar redobrado, protetor solar redobrado no rosto e no corpo, utilizar os antioxidantes orais, que são os protetores solares orais. E você, é claro, você não vai levar nenhum ácido forte para quando você estiver de férias, né? Porque você pode, na verdade, colocar sua pele muito fina se você estiver usando um ácido, por exemplo, o Suavicide. Tem que suspender. Usar Suavicide nas férias na praia, nem pensar, você vai suspender. Mas você pode usar um ácido tranexâmico. É muito bom que você use uma vitamina C em sérum ou um creme de vitamina C, porque a vitamina C vai atuar junto com o filtro solar, né, na proteção da pele. E aí tem uma questão de que as pessoas têm dúvida: ah, mas para eu ir à praia eu uso vitamina C e depois o filtro solar ou só aplico o filtro? Isso depende muito. Se você for à praia para passear, você vai ficar mais à sombra, você não vai, né? Porque quem tem melasma não pode ficar bronzeando na areia, né? Lá com o corpo inteiro bronzeando igual diva, não pode. Não, a gente não tem esse direito de ficar como divas, né? Na areia, de forma nenhuma. Mas se o seu intuito é ficar bronzeando, você não vai aplicar a vitamina C. Mas se o seu intuito é dar um passeio na praia, dar um mergulho, ficar na sombra, ir por quiosque, ter aquela social na praia, você pode usar a vitamina C e o protetor solar, porque eles vão atuar de forma sinérgica na questão da pele.
na questão da barreira anti-radicais livres. Então é muito importante que, se você puder usar a vitamina C, acho muito válido, porque atua assim de forma cinética na proteção antioxidante e na proteção contra os radicais livres. O que mais que você pode fazer quando você vai à praia numas férias? Você vai utilizar um chapéu de aba larga. O ideal é que esse chapéu tenha pelo menos 7 centímetros de aba. Então, sabe aquele chapelão chique? Pois é, esse chapelão é muito interessante você fazer uma sombra que vá até o seu colo, tá? Porque geralmente o boné e a viseira faz uma sombra até assim, a região assim, início da bochecha, não faz uma sombra no rosto todo. Então o ideal é que você se mantenha na sombra, né, com aquele chapelão, o rosto todo e no colo também. Não se esquecendo, né, se possível, você colocar uma camisa UV. Se você não se sentir desconfortável de camisa, e se você realmente não tiver sombra, seria interessante se proteger com uma camisa UV, ou mesmo com uma canga, com uma roupa, né, uma roupa assim de praia, seria bem mais interessante. Quanto mais proteção, melhor. Eu sei que assim, eu sempre falo, eu sou médica da vida real, não tem como falar para quem gosta de sol, nunca vai à praia. Não, nós temos sim, que podemos ir à praia. Eu também gosto do sol. Acho que o sol faz super bem, enfim, para as questões emocionais, né? Nos dá alegria, vida, né? O sol é importante na nossa vida, mas nós temos que tomar aquele sol consciente, né? E eu falo sempre do sol consciente. O que é o sol consciente? É uma receita. É uma receita para você tomar sol e não prejudicar o seu melasma. E é exatamente essa receita que eu acabei de dar para vocês. Você vai usar o fotoprotetor oral, que é o antioxidante oral. Você vai usar uma camisa UV ou um chapéu. Vai aplicar o protetor solar mineral. Vai escolher o melhor horário de você tomar sol. Não é ficar realmente como diva na praia, né? Querendo ficar com marquinha de biquíni. Então, quem tem melasma não pode ficar com marquinha de biquíni. Apesar que, se o seu melasma está controlado, tem pessoas que já podem ter essa liberdade de ter uma marquinha de biquíni. Leve, mas pode, se estiver controlado. Mas se o seu melasma não está controlado, nesse momento, né, que o seu melasma não está bem, ele pode piorar se você se bronzear. Então, sempre tomar o sol de forma consciente, é o sol consciente. E a última pergunta é de uma seguidora que ela é bem assídua também, bastante, e eu vou responder. Ela falou o seguinte: passar papel toalha, esfoliar, agride o melasma? Então, pode agredir sim. Qualquer coisa pode agredir o melasma. Vai depender muito do estado inflamatório do seu melasma. Se ele está muito inflamado, pode ser que realmente até um papel toalha faça ele ficar muito vermelho. E se ele fica vermelho, ele tem mais propensão a ficar mais ativo e a mancha piorar, porque sinaliza para os melanócitos, que são as mães, que são as células que pigmentam a pele, que o melasma tá mais inflamado e ela vai e responde escurecendo a pele, né? Então, tudo pode. Então, se o seu melasma está numa fase ainda de tratamento, se ele é muito reativo, né? Inclusive, num post do Instagram, eu falei sobre o melasma reativo, eu falei sobre o melasma vermelho, eu não falei sobre o melasma irritado, pigmentado, eu falei vários tipos de melasmas que eu vejo no dia a dia, que não é a classificação do livro de dermatologia, do livro de medicina, é a classificação da vida real. A vida real que eu vejo aqui no consultório, é a prática, é aquilo que realmente faz diferença na vida de quem tem melasma, né? Então, se o seu melasma tá reativo, né? Se ele tá sensível, reativo, pode ser que só de esfregar ele pode piorar. Então, é por isso que você tem que tomar todas as medidas anti-inflamatórias, que eu já descrevi várias vezes aqui. Usar o antioxidante tópico, usar o antioxidante oral, que é primordial no tratamento do melasma. Na fase que ele está muito reativo, evitar o sol,
Porque para você o gatilho sol pode ser muito importante, para outras pessoas o gatilho sol pode não ser. Por isso que eu falo sempre da individualização do tratamento. Isso que é importante. E toda vez que eu dou uma informação nova aqui para vocês, é claro que vocês vão se embutindo de mais conhecimento, de mais ferramentas. Para quê? Para você poder lidar sozinhos com a sua mancha lá em casa. Sozinho não é sem acompanhamento médico, não. Sozinho é você poder decidir as melhores escolhas, né? O que eu vou fazer agora, indo para a praia, né? Que medida eu tenho que tomar? Eu vou lavar meu rosto com sabonete suave. Eu vou esfregar o meu melasma se ele está muito ativo? Não, você não vai esfregar. Você vai esfoliar, né? Com um scrub? Não, você não vai esfoliar, porque se ele está reativo, você não pode esfoliar, tá bom? Então, todas essas informações, todo esse aprendizado aqui eu acho muito válido. Eu quero que vocês verdadeiramente aprendam, porque eu vou conseguir alcançar o clareamento da minha mancha. Minha mancha não volta mais. Inclusive hoje, eu estava hoje na academia, de manhã cedo, e veio uma seguidora aqui do canal e do Instagram falar comigo. Você é a doutora Cristiane Gonzaga? Sim, sou eu. Nossa, realmente assim, a sua pele é clara, né? Eu vi assim, o quanto eu consigo mostrar que eu consegui alcançar o controle e as pessoas se inspirarem para conseguir alcançar o controle também do melasma, tá? Porque isso tem que estar nas suas mãos. É certo você ter o acompanhamento médico e é certo você também ser proativa ou proativo no seu tratamento, no controle da sua mancha, tá ok? Bem, gente, esse foi mais um vídeo de perguntas e respostas. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveite e compartilhe com algum amigo, com alguma amiga que também tem melasma. E nós nos veremos na próxima quinta-feira. Até o próximo vídeo.